Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Bem-vindos ao programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai falar um tema que é muito interessante, que é um tema lei de causa e efeito. Então, vamos estudar esse tema, que ele vai nos ajudar a entender como que a causa e o efeito, essa lei, né, que é uma lei divina, influencia a nossa vida, influencia nossas ações, como a gente, aquela lei da semeadura, né, a gente semeia, a gente planta, a gente semeia, a gente colhe. Então, e como ela pode influenciar nessa vida e nas vidas futuras também. Então, hoje contamos novamente com a presença da Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Espiritismo na Prática. Uma alegria estar de novo aqui novamente no trabalho, né, falando da doutrina espírita, essa filosofia que os espíritos trouxeram para nós, tão consoladora, de tanto entendimento. É uma alegria mesmo. A alegria é sempre nossa, Lara, ter a sua presença aqui, sua colaboração. E eu gostaria de convidar vocês a se inscrever no canal, né? Se inscrever no canal, deixe seu like, comente, compartilhe. É muito importante que você compartilhe, que você comente esse vídeo, que você divulgue esse vídeo para outras pessoas, nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, no seu Telegram, porque divulgando o Espiritismo, divulgando essa mensagem do Cristo, vai ajudar que as pessoas tenham mais esperança, mais confiança em Deus e também busque a paz, que é o mais importante, a paz do Espírito no nosso coração. Então, Lara, aqui a gente pode começar a falar sobre a lei de causa e efeito. Essa é uma lei que não há como fugir dela, né, Jefferson? Eu gosto muito de uma frase do Emmanuel, que está no livro Paz e Libertação, em que ele vai nos dizer assim: recordemos que tudo na vida é causa e efeito, ação e retribuição. Mas, né, quando a gente fala assim, alguém pode perguntar, mas o que é causa, né? Causa é origem, gente, é um motivo, é a razão, ou seja, a causa é aquilo que determina a existência de alguma coisa, de um acontecimento. Né? Pode ser um agente também, ou seja, uma pessoa que pratica a ação, né, que age, que produz um efeito. E o que é efeito? Efeito é aquilo que é produzido por uma causa, né? É a consequência, é o resultado. Então a gente já percebe aí que a lei de causa e efeito, né, ela é muito interessante. Por quê? Porque ela é o motivo do resultado da nossa existência de hoje. Né? Por que nós estamos vivendo todos esses problemas que nós estamos vivendo, individualmente como coletividade? Tudo isso está ligado à lei de causa e efeito. Né? E essa lei de causa e efeito, ela é um dos princípios que regem o universo. Né? Segundo esta lei, para toda causa existe um efeito, ou seja, toda ação gera uma reação. Né? E a doutrina espírita, ela vem nos explicar que tudo se encadeia, nada é por acaso. Né? Em tudo há uma sequência natural de causas, de efeitos, de ação e reação. O que nós temos que nos atentar, gente, é que cada criatura humana, cada um de nós, se define pela sua própria consciência. Né? É a consciência que nos separa ali dos seres irracionais, né? E que nos confere a dignidade espiritual. Então, se nós somos conscientes daquilo que nós somos e daquilo que nós fazemos. Né? Ou seja, não há como fugir, porque nós somos naturalmente responsáveis por todos os nossos atos, e não só atos, pelos nossos sentimentos e pelos nossos pensamentos, e aí pelos nossos atos, né? E olha, Jefferson, isso é uma coisa interessante, porque quando a gente está lá no plano espiritual, gente, né? Que a gente não está encarnado, né? Quando a gente está no plano espiritual, que a gente está livre ali das ilusões da matéria, essa realidade da nossa responsabilidade, ela se acentua muito. E o espírito, então, que viu que errou desastrosamente, pede para voltar à Terra. Né? Pede para encarnar novamente, pede para se submeter aos sofrimentos que ele infligiu aos outros. Então vejam que interessante que é. Por quê? Porque
é como eu sempre digo, né? Quando a gente está do lado de lá, gente, a nossa consciência grita conosco. Fala, opa, olha bem o que você fez aí, né? Então, e essa é a perfeição da lei de Deus, né? Por quê? Porque a lei de Deus está inscrita na nossa consciência, é por isso que ela grita conosco, né? Por quê? Porque a nossa consciência, gente, leva a cada um de nós culpados a pedir o seu próprio, vamos dizer assim, castigo. Não é bem castigo, porque Deus não castiga. Nossa, é a nossa consciência que nos impõe essa necessidade de reajuste, de recuperação, né? Nós pedimos realmente, quando nós estamos lá e percebemos a quantidade de erros desastrosos que nós cometemos, a gente pede oportunidade para proceder o devido reajuste perante as leis divinas, né? E olha, a lei de causa e efeito, gente, ela não vale só para nós individualmente, ela vale também para a coletividade, né? Vocês vejam, muitas vezes a gente vê um grupo de espíritos comprometidos com o seu passado ali, conturbado, delituoso, criminoso, menos feliz, que vai solicitar o reajuste em conjunto para que o seu espírito se liberte daquela situação, para que ele possa se reajustar perante a lei divina. E aí é que a gente vê as provas coletivas, né? Reunindo criaturas para o devido reajustamento às leis de amor do Pai, né? Vocês lembram daquele circo que pegou fogo em Niterói, né? Na década de acho que foi 1980? Não, eu não lembro a data agora aqui, mas se você procurar na internet aí o circo americano que pegou fogo em Niterói, esses espíritos foram os espíritos que colocaram, ateavam fogo em mulheres e crianças nas ruas de Roma, no Coliseu, nos circos. Eles, então, compreenderam essa necessidade de reajuste e pediram, então, para passar por aquela aprovação coletiva, né? Então, vejam como é interessante. Agora, a lei de causa e efeito também, gente, por outro lado, ela dá aquelas pessoas, aqueles espíritos que se voltam, que já compreendem a necessidade de praticar o bem, que se voltam para o amor, né, que já têm um entendimento maior, ela permite a colheita dos frutos bons como resultado dos seus esforços na prática do bem, né? É interessante o Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Gente, leiam Leon Denis. A obra de Leon Denis é esclarecedora, é fantástica. Neste livro, ele vai falar que a cadeia onipotente das causas e dos efeitos desenrola-se em 1000 diversos, ou seja, essa lei, ela atua de várias formas, né? Então, o que cabe a cada um de nós, né? Em qualquer circunstância? Eleger para nós mesmos o melhor que o nosso discernimento, que o nosso entendimento determinar. Porque, gente, se a semeadura em todo lugar é livre, a colheita é compulsória, é obrigatória. E a gente se defronta com a colheita mais cedo ou mais tarde. Não, não tem como fugir disso, né? Tanto é assim que no livro Paz e Libertação, né, que eu citei a frase lá do Emmanuel no início, a mensagem onde está essa frase chama a vida eterna. E Emmanuel vai nos explicar que nós não podemos nos conformar na condição simplesmente de ouvinte diante das verdades eternas, né? Porque senão a gente fica ali como aquele aluno que estuda, 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 não está aprendendo nada, né? Ou alguém que desaprova alguma coisa, fala, eu não gosto de laranja, você já experimentou? Não. Como é que você sabe que você não gosta? Né? Não é assim. Então, é por isso que ele fala, recordemos que tudo na vida é causa e efeito, ação e retribuição. Por quê? Porque, gente, mesmo no círculo das ideias mais sublimes, superiores, a lei é a mesma para todo mundo. Né? Então, assim, se a gente quer buscar a nossa elevação, se a gente quer buscar o mais alto, o esforço de subir é nosso. Gente, Jesus não vai chegar aqui neste planeta
com uma varinha de Harry Potter, bater na sua cabeça e falar assim, você está evoluído. Não, esse esforço cabe a cada um de nós, pertence a nós, não tem mágica. Tem esforço e tem disciplina. Se a gente quer a nossa própria purificação, né, a nossa sublimação, sem disciplina a gente não consegue se purificar. Né? Se a gente quer na nossa vida reestruturar a nossa vida, ter uma vida mais equilibrada, a gente tem que fugir da desarmonia. Sem harmonia, gente, a lei de causa e efeito é a lei de harmonia. É a lei de harmonia do universo, né? Então, assim, a gente precisa realmente se renovar, a gente precisa dilatar o nosso entendimento, né? A gente tem que entender que nós temos deveres a cumprir. E não adianta fugir disso. Desculpa. Emmanuel vai falar assim, olha, sejamos dedicados ouvintes, procurando a posição de executores das lições recolhidas. E cedo alcançaremos o prêmio do amor e da sabedoria que representam as duas faces da nossa felicidade eterna. Emmanuel, gente, sempre diz isso. Nós temos esse caminho de elevação a Deus, nós precisamos de asas. Uma asa é amor, a outra asa é sabedoria. Ninguém voa com uma asa só. A gente tem que se desenvolver tanto na prática do bem quanto na aquisição de conhecimento, né? O Leon Denis, esse livro do Leon Denis, gente, O Problema do Ser, do Destino da Dor, é uma obra fantástica. E ele vai explicar para nós, né, que nós temos um único juiz, que não é Deus. O único algoz que nós temos, né, o único ali que nos pune, somos nós mesmos, a nossa consciência. Né? Deus não pune de forma nenhuma. Nós mesmos é que, perante a lei de causa e efeito, procuramos o nosso reajuste. Nós pedimos para nos reajustar. Se a gente fez sofrer, a gente pede para sofrer. Do mesmo modo, para que a gente aprenda a não fazer isso novamente. Né? E quando a gente está fora da matéria, em que a gente percebe, então, a vida com mais acuidade, né? Não é difícil a gente compreender que a gente muitas vezes estava ali como que adormecido, né, durante a noa vida, né? E a morte, esse processo de morrer, nos acorda. E que a voz da nossa consciência, então, se eleva, é o que eu falo, grita conosco, Leon Denis fala isso, e que evoca recordações do passado. E quando a gente enxerga essas recordações, essas lembranças, sem ilusão, aí, gente, a gente fala assim, nossa Senhora, como é que eu errei nessa vida, hein? E aí, gente, não tem jeito não, porque as nossas menores faltas, elas nos causam imenso pesar. Então, quando às vezes a gente age achando que o que a gente está fazendo não é nada demais, a gente precisa repensar. Porque às vezes aquele ato que você acha que não é nada tem uma consequência gravíssima e que nós vamos levar muito tempo para nos reajustar. Por isso que Jesus nos orienta. A gente vamos andar pelo caminho reto, vamos andar pelo caminho do bem, vamos andar pelo caminho que Jesus nos ensinou a trilhar. Porque depois vai haver choro e ranger de dente, né? Porque quando a nossa alma, né, precisar se sujeitar a esse estado de coisas que a gente tem que se reajustar, né, nós vamos ter sofrimento. Né? Quando a gente faz esse exame de consciência, a gente vai perceber ali que dentro de nós temos muita sombra, né? Que às vezes é um lugar ali muito tenebroso, um covil do mal.
Gente, não é fácil, não. O autoconhecimento, olhar para dentro de si, a gente enxerga essas coisas. Mas o que nós temos que fazer? Transformar esse covil do mal que está ali dentro de nós em templo de luz, né? Então, assim, as faltas que a gente vai acumulando durante a nossa existência vão fazer surgir em nós, nascer em nós, sofrimentos muito vivos, né? E aí a gente vai passar por situações penosas, situações dolorosas, né? Durante as nossas encarnações. É como se a gente sentisse ali como se um círculo de ferro nos apertasse, né? E fosse nos triturando ali pelas engrenagens da lei de causa e efeito, né? Então a gente vai compreender com esse sofrimento, nós vamos compreender a necessidade de reagir contra as nossas más tendências, contra as nossas paixões ruins, e mudar o caminho, e mudar de caminho. Desde esse momento que a gente percebe o sofrimento que nós mesmos procuramos, pouco a pouco a gente vai se arrependendo, a gente vai se sensibilizando. E a partir disso, a gente sente nascer em nós, gente, novos impulsos que vão nos levar para um caminho mais adequado, que vão nos levar para nossa renovação, para nossa reparação. Por mais doloroso que seja, nós vamos passo a passo fazendo o nosso progresso, né? Agora, isso não é sem custo, né, Jefferson? Porque, gente, se levantar do lugar onde a gente está, né? E procurar a nossa ascensão, não pensa que não vai ter dificuldade, não. Que vai ter dificuldades acerbas, né? As faltas, os erros cometidos, né? Eles vão repercutindo ali no nosso entorno, no nosso espírito, né? Às vezes, a gente sente até como se as nossas lutas tivessem ali sido obstruídas, né? Às vezes a gente está no caminho de progresso e vem aquele desafio pesado. E isso tudo demanda de nós um esforço enorme. E quanto maior o nosso esforço, quanto maior a energia a gente coloca para corrigir o nosso caminho, mais a gente compreende a nossa responsabilidade. Mais a gente compreende que a gente ficou um tempo perdido ali, obstinado no mal, obstinado nas coisas erradas, resistindo ao caminho do bem. E olha, gente, é uma subida íngreme, viu? Para sair. Emmanuel tem um texto belíssimo que chama Do Vale para o Monte. É um texto de elevação. Gente, muitos de nós não estamos nem no vale. Nós estamos para baixo do vale. Então, nós temos que fazer um esforço danado para pelo menos chegar no vale. E do vale aí a gente conseguir alçar, né, as montanhas mais altas. Mas muitos de nós não conseguiam nem chegar no vale ainda. Tamanhas trevas, tamanho mal que a gente se afiniza. Então, essa escalada, essa escada que a gente sobe da elevação, da reparação perante a lei de causa e efeito, ela é íngreme, ela é difícil. Por quê? Porque o passado nos domina muito tempo. O presente, nós temos que utilizar ele melhor. E nós não podemos deixar, nós temos que fazer esse esforço do passado não nos vergar, não nos deixar de joelhos. Nós precisamos caminhar sempre, igual Emmanuel fala, para frente, para o alto. É assim que a gente tem que ir, né? Lembram que Jesus falou, gente? Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 100 justos que perseveram. É porque o caminho da reparação é difícil. E quando alguém passa por esse caminho e consegue se reajustar às leis divinas, é uma alegria imensa. Olha o esforço que essa criatura fez. Né, Jefferson? Então, assim, gente,
O futuro está nas nossas mãos, né? Nós é que temos que cuidar, fazer o bem, buscar o conhecimento, nos esforçarmos para a gente praticar todo o bem que a gente puder, né? Porque, olha, se a gente pensar nesses espíritos superiores, né, que vêm com missão, né, você vê Chico Xavier, Kardec, né, a Madre Teresa de Calcutá, esses espíritos que vieram com essas missões superiores, olha o passado deles, de luta, de derrota, sim, e de vitória, ganha contra eles mesmos. É assim que a gente tem que entender. Nossa vida é luta constante para nos melhorarmos. Quanto maior o nosso esforço, maior a nossa perseverança no bem, mais a gente vai acumulando os frutos. E aí vai chegar uma hora que vai ficando mais fácil, né? Olha, nós temos um caminho longo pela frente, mas a gente precisa começar. A gente precisa, sabe, travar essa luta, esse trabalho de combate conosco, né? Porque senão a gente nunca vai vencer as nossas paixões e nunca vai superar os nossos desafios, né, Jefferson? É verdade, né, Lara? Tanto é que o Paulo Tarso fala, né, que a gente tem que sempre vencer o bom combate, né? E o bom combate, ele está em nós, em combater nossas má inclinações, nossas imperfeições, nossos defeitos. Então, muito bem colocado, né? E, pessoal, a Lara falou sobre o circo no Niterói. Eu pesquisei, mas não quis interromper a Lara. Foi no dia 17 de dezembro de 1961. É o Grande Circus norte-americano. Então, a lei de causa e efeito, né, também conhecida no espiritismo também como lei de ação e reação, e também há alguns caminhos espirituais, espiritualistas, na verdade, que o chamam de lei de retorno. Mas a lei de retorno, ele pode ser compreendida de duas maneiras, né? Então, não vamos abordar aqui, porque a gente não se alongar em filosofia nesse sentido, mas o que pode mais é que o espiritismo fala sobre a lei de causa e efeito. Então, se a gente encontrar também na Bíblia muitas passagens, muitos trechos sobre a lei de causa e efeito, bem explícito, né? Como, por exemplo, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Isso é a lei, né, de causa e efeito que Jesus colocou e nos explicou lá no Evangelho. Então, agora falou muito bem que toda ação ela gera uma reação. Né? Não tem como a gente não ter uma ação que não vai gerar reação. Toda causa tem efeito. Né? Se eu pegar esse celular aqui, né, então eu estou criando uma ação, mas o que eu fizer com esse celular aqui, se eu colocar de volta, é uma reação. Então, até é interessante a gente abordar que quando nós somos co-criadores, e como co-criadores, nós somos responsáveis por aquilo que criamos. A gente é co-criadores em menor potencial, vamos dizer assim, né? Deus é a potência máxima da criação. Então, se a gente cria um pensamento negativo ou um pensamento positivo, é uma forma de a gente estar criando uma mentalização, da mente, no pensamento, uma imagem, uma ação, uma visão, né? Então, essa forma que a gente cria, né, através do pensamento, o que o Emmanuel mesmo fala, e o André também fala, que pensamento gera, né, gera vida, é uma forma de você criar, plasmar vida, né? Então, não vida assim, consciente, mas vida animada por você, você que é responsável por aquela vida que está sendo criada pela sua força mental, pela forma dos pensamentos, né? Então, se a gente tem pensamento, é essencial que nós tenhamos a consciência que o pensamento, por ser uma forma de vida não consciente, não inteligente, mas tudo que a gente fizer, colocando aquele pensamento ali, a gente está colocando no nosso coração, nosso interno, nosso íntimo. Então, isso nos traz o quê? Jesus fala, né? Se você pensar numa mulher ou num homem, você é casado, né? Você já está caindo já em adultério. Isso que é o quê? É uma responsabilidade que nós temos que ter consciência que, mesmo que tenhamos pensamentos nesse sentido, que nós temos
força, coragem e vontade para privar-se, nós mesmos privarmos-nos desse tipo de pensamento. Então, por quê? Das consequências. Essas consequências, no caso do pensamento que eu queria abordar aqui nesse início, é interessante que a gente... Então, pessoal, é interessante que todo pensamento que a gente gera traz uma consequência. Porque essa consequência que nós criamos através do nosso querer, né? Pode ser um querer que a gente coloca em ação, que coloca em prática, né? Pode ser um querer inconsciente, um querer que a gente quer só preservar para nós mesmos, mas tudo isso traz consequências, porque a gente está... Todo pensamento, toda ação, na verdade, ela antecede um pensamento, ou esse pensamento antecede ou é envolto por uma intenção. Então, temos cuidado com isso para que a gente não se envolva, né, através da causa e efeito, nesse sentido de pensamento. Eu queria também falar um pouquinho que é interessante que toda ação que você fizer em favor de alguém, você vai estar colhendo, vai estar semeando uma boa ação, mas vai estar colhendo uma boa ação também. Ou seja, a consequência, né, daquela ação que você fez boa, uma consequência muito boa que você vai ter lá na frente. Porque a Lara mesmo falou, né, que tudo que a gente planta, a gente colhe. Né? E isso é uma coisa interessante, porque então temos cuidado com o que a gente está fazendo, com nossas ações, temos cuidado com nossos pensamentos, temos cuidado com nossas atitudes, nossas posturas, porque tudo isso aí vai trazer consequências lá na frente. E o Emmanuel nos ensina o seguinte, no livro Paz e Libertação. A Lara falou, né, nesse livro: recordemos que tudo na vida é causa e efeito, ação e retribuição. Interessante. Então, tudo que a gente fizer nessa vida, agora foi isso, todas as ações têm uma consequência, têm uma reação. A natureza, o universo, as pessoas, nós reagimos a tudo, toda a intervenção, toda a interferência que a gente causa na vida de alguém, ou alguém causa na nossa vida, a gente vai repercutir, a gente vai trazer uma repercussão, seja positiva ou negativa, depende de nós. Né? Então, é essencial que nós tenhamos isso em mente, porque toda consequência pode ser que a semeadura do mal, nosso mal que a gente faça hoje, não reflita na vida atual, mas na vida futura. E aí, a Lara falou isso muito, muito bem. Falando assim, ó, mas por que está passando por essa dificuldade agora? E lá atrás que você fez? Temos que pensar nisso também. É importante que nós tenhamos consequência, né? Temos esse pensamento para poder entender isso aí. Então, pessoal, é interessante que nós temos essa consciência, porque o Chico Xavier fala uma coisa muito interessante no seu livro Evangelho de Chico Xavier. Lembramos-nos da lei de causa e efeito, apenas em matéria de sofrimento, mas ela funciona também para o bem. Quem faz o bem, queira ou não, será recompensado. O Senhor manda que o mal seja corrigido e o bem seja estimulado em benefício de cada um de nós. Olha que interessante, né? Então, ou seja, toda má ação tem uma repercussão, toda boa ação tem uma repercussão também. É aquilo que o Evangelho fala, né? A semeadura, cada um colhe o que você semeia. Na mesma área. Não tem como fugir disso, né, Jefferson? Você falou uma coisa interessante, Jefferson, que me despertou uma coisa aqui: ação e reação. Como é que a gente reage? Porque isso também está sobre a lei de causa e efeito, né? A lei da ação e reação. Porque como eu reajo diante de uma situação do outro? Isso é interessante. Eu estava até enquanto você estava colocando essa questão, eu dei uma procurada aqui. O Emmanuel tem no livro Rumo Certo, ele tem um texto justamente chamado Ação e Reação, em que ele vai falar essa questão da nossa reação. Né? Que quando a gente está aqui na vida, a gente precisa analisar também não só a nossa ação, mas a nossa reação diante da vida. Né? Ele diz que as nossas ações são recursos que a gente sorve na organização crediária da vida. Mas as nossas reações são as garantias que nos preservam a estabilidade ou os golpes que lhes desmerecem o valor conforme o bem e o mal a que te afeiçoes. Ou seja,
Se o Jefferson tem uma atitude grosseira comigo, qual que é a minha reação? Eu vou xingar o Jefferson de volta? Pois é, a nossa reação também está sob a lei de causa e efeito. Como eu reajo, importa. Se a minha reação for sempre voltada para o bem, né, se for constantemente ali elevada, é claro que as minhas realizações vão ser sempre melhores, mais dignas, mais respeitáveis. Emmanuel vai dizer assim, olha, pelas ações somos retratados segundo as tintas da opinião de cada um. Pelas reações somos vistos em nossa estrutura autêntica. E como nós reagimos é que demonstra, na verdade, quem realmente nós somos. Porque quando a gente age, gente, na maioria das vezes, a gente pensa, a gente fala, vou fazer isso. Mesmo que você não seja aquilo, você vai lá e faz. Mas a sua reação diante de um acontecimento, ela geralmente, quase 100% das vezes, ela é autêntica, porque é uma reação imediata. Aí mostra quem você realmente é. Então, olha só, nós vamos passar, durante a nossa existência, por aflições, por problemas, desafios, dificuldades. Né? Isso, gente, está no caminho de todos nós. O que nos diferencia uns dos outros? É a nossa maneira com que a gente encara esse processo, né? Como que nós aceitamos ou se nós nos rebelamos. E é assim. O que nós temos que fazer? Nós temos que, diante de todas essas situações, inclusive nas nossas reações, nós temos que nos manter vinculados a Jesus, aos seus ensinamentos, tanto na hora de agir, também na hora de reagir. Então, veja, essa lei de ação e reação, né, esse princípio de causa e efeito, ele está relacionado à nossa liberdade de escolha, né? A lei de liberdade. E também a justiça e misericórdia e a bondade divina. Por quê? Porque quando a gente tem um ato que a gente pratica contra a lei de liberdade, nossa própria liberdade ou a liberdade do outro, essa questão ela vai nos conduzir a um problema do nosso livre-arbítrio, né? E aí a gente pode pensar assim, né, aquela pessoa é mal, né? Deus criou ela mal assim. Não, gente. Deus nos criou simples e ignorantes, todos iguais. A questão do mal, ela está relacionada ao nosso livre-arbítrio, aos atos que eu pratico. Não tem esse determinismo, não. Né? Se eu cometo crime, se eu cometo um ato delituoso, eu é que estou escolhendo. E aí, se eu escolho, a minha ação diante dos problemas da vida me colocam em certo lugar, né? Ou me elevam ou me arrastam para a sombra. Essa questão tem que ficar muito clara para nós. E tem uma coisa também, quando a gente percebe o nosso engano, né? O nosso livre-arbítrio, ele pede para a gente passar pela provação ou pela expiação. Ele pode escolher, por exemplo, né, Jefferson? Nós, quando estamos lá na erraticidade, vamos encarnar, tá? E aí eu tenho minhas provas para sofrer, as minhas expiações ali para passar. Mas eu posso pedir uma provação. Eu posso falar assim: olha, me coloca no pior lugar, né, de morar, que eu quero ali enfrentar essa prova da dificuldade, da pobreza, da miséria, para saber como é que eu vou agir diante dela. Né? Eu me ponho ali no meio de uma família de criminosos que eu quero saber como é que eu vou agir diante desse ambiente em que eu fui colocado. Então, vejam, nós não somos frutos do meio, não, gente. Nós somos frutos das nossas escolhas. Porque mesmo diante de uma situação ali de miséria, de pobreza extrema, você consegue mudar a sua vida para melhor. Mesmo que você nasça num ambiente onde há muita criminalidade, você pode escolher não ser o criminoso. Então, nós não somos frutos do meio.
Nós somos frutos das nossas escolhas. O que nos cabe é educar-nos, reformarmos-nos, nos renovar para combater essas más tendências. Né? Então, isso é muito interessante. Lá no livro Céu e Inferno, gente, é uma leitura obrigatória para todos nós. No livro Céu e Inferno, o Kardec, lá no capítulo 7, ele traz o Código Penal da Vida Futura. E é interessante que nós prestemos atenção nesse Código Penal da Vida Futura. Né? Vou só resumir aqui a título de curiosidade, depois vocês procurem lá, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura. O Kardec vai falar assim, olha, que o bem e o mal que nós fazemos, eles decorrem das qualidades que nós possuímos. Quais qualidades eu tenho? Eu estou desenvolvendo boas qualidades? Ou eu estou ali, né, desenvolvendo valores não muito bons? Não é mesmo? Então, assim, não fazer o bem quando a gente pode é resultado de uma imperfeição nossa. E se toda imperfeição é fonte de sofrimento, Kardec diz que o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na existência terrestre. Então, gente, nós temos que ter cuidado com isso. Temos que ter muito cuidado. Né? Nesse Código Penal da Vida Futura, os artigos 7º, no 7, 8, 9, 10, leiam esses artigos, porque Kardec vai falar assim, que o espírito sofre pelo mal que fez, né? Mas que a infinita justiça e bondade de Deus considera rigorosamente ali o bem e o mal que aquele espírito fez, mas para a gente prestar atenção, porque não há uma só ação, um só pensamento mal que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só bom pensamento, um só bom movimento da alma que se perca. É por isso que o Chico falava, né? O bem que a gente pratica é nosso advogado em todo lado. E é exatamente isso. Toda falta que a gente comete, todo mal que a gente realiza, é dívida que a gente contrai que vai precisar ser paga. Se não for paga nessa existência, vai ser paga numa existência futura. Ou em existências futuras, dependendo da gravidade daquilo que a gente fez. Por quê? Porque as nossas existências são solidárias entre si. Há uma continuação. Né? Então, vamos prestar atenção. O Leon Denis fala isso. O Leon Denis fala que não existe fatalidade. Claro que não. Nossa própria vontade é que forjamos as nossas algemas, as nossas cadeias. Né? Nós é que tecemos ali, no tear da vida, fio por fio, né? Todo dia, desde que a gente nasce até a hora que a gente desencarna, que a gente morre, a rede dos acontecimentos da nossa vida, do nosso destino. A lei de justiça, gente, ela é a lei de harmonia, como eu falei. Ela determina as consequências dos atos que nós praticamos livremente. Leon Denis vai dizer assim textualmente: não pune nem recompensa, mas preside simplesmente a ordem ao equilíbrio do mundo moral como ao do mundo físico. Então, todo dano que eu causo à ordem das coisas, à ordem universal, tem causas de sofrimento e uma reparação necessária que vai precisar ser feita. Né? Toda vez que a harmonia, gente, é violada, ela precisa ser restabelecida. Então, a justiça, a bondade divina, elas estão evidentes nas manifestações da lei de causa e efeito, né, Jefferson? Porque, olha, gente, desde que a gente admita Deus na nossa vida, é porque tem gente que não acredita, mas se você admite Deus na sua vida, a existência do Criador, você não pode conceber Deus sem perfeição, porque Ele é o ser perfeito. Ele é todo o poder, toda a justiça, todo o amor, toda a bondade, senão Ele não seria Deus. Ele
ele é soberanamente bom e justo. Ele não age por capricho, ele não age com preferência, ele não age com parcialidade. Então, se a gente passa por esses problemas todos que a gente passa aqui na nossa vida, tem que ter uma causa. E se Deus é justo, essa causa também é justa. Não há como fugir disso. Agora, Deus também é infinita justiça, infinita bondade. E é por isso que cada pensamento, sentimento, ação que nós temos, de bom ou de ruim, de bem e de mal, são levados em consideração, né? Se a gente admite a justiça de Deus, e a gente tem um programa aqui muito bom, né, Jefferson, que a gente fala de justiça e misericórdia, vale a pena você ir lá dar uma olhada, você perdeu. Se a gente admite a justiça de Deus, a gente não pode deixar de admitir que a causa das nossas aflições, dos nossos desafios, dos nossos problemas, é uma causa justa. Mas essa causa, ela pode tanto se encontrar nesta vida atual, pelos erros que nós estamos cometendo agora, né, pelas coisas erradas que nós estamos fazendo agora, né, pelos vícios que a gente tem, pelas paixões que a gente ainda nutre dentro de nós, né, as paixões erradas que eu estou falando, né, gente? Ou vai ter a causa numa existência anterior. A gente sempre em todas as coisas, existe uma causa que precede o efeito. Então, se você está sofrendo hoje, meu amigo, tem uma causa. Se eu sofro hoje, tem uma causa. Se o Jefferson sofre, tem uma causa. E todos nós sofremos. Todos nós sofremos. Né? Então, assim, nós temos que ter um entendimento, nós temos que deixar de infantilidade, na verdade, né, gente? Para a gente compreender melhor as leis de amor do Pai. Né? Aí, gente, tem 2000 anos que Jesus pisou esse planeta. Né, que estava aqui conosco. Quanto que a gente já melhorou desde que ele veio aqui? É preciso que a gente faça essa pergunta, porque, gente, nós não temos mais tempo, não. Ou a gente melhora, ou nós vamos dar tchau para esse planeta. Né? A expiação também, esses sofrimentos muito dolorosos que a gente passa, às vezes uma doença, às vezes a gente nasce com uma deformidade física, nasce sem um braço, sem uma perna, com um problema cardíaco de nascença. Isso é expiação. E a expiação também é manifestação da lei de causa e efeito. Tamanhas as nossas faltas que nós cometemos anteriormente, gente. Todo mal que a gente pratica é uma dívida que a gente está contraindo, que vai precisar ser paga. Né? E nós, espíritos que somos, nós sofremos, tanto aqui na matéria, quanto no mundo espiritual, as consequências das nossas imperfeições. Né? Todas essas misérias, essas dificuldades, né, são oriundos, sim, da nossa imperfeição. Não tem como fugir disso, gente. Né? E essa relação de causalidade, né, que a gente encontra, né, nos problemas, nas doenças, nas dores que a gente enfrenta, são todas elas consequências das nossas ações. Né? E é como eu disse, às vezes ações de outras vidas, às vezes ações nessas vidas mesmo, porque nós somos muito indisciplinados, né, gente? A gente gosta de fazer as coisas erradas, né? A gente gosta da fofoca, a gente gosta de puxar o tapete do colega de trabalho, né? Naquela promoção que você estava ali. Gente, todas essas coisinhas que a gente acha que não são graves geram problemas graves, muito graves. Por que vocês acham que os espíritos superiores sempre nos ensinam? Né? Olha, presta atenção, você tem dois modos aí de desafios, de problemas na sua vida. Né? Um
tem causa nessa vida, o outro tem causa em vidas passadas. Né? Então, a gente precisa aprender, mesmo que a gente não se lembre, é preciso que a gente aprenda a voltar os nossos olhos para trás, para que a gente não se rebele diante do desafio, para que a gente não se revolte. Tem, né, Jefferson, a gente vê aí, às vezes, situações de pessoas que se revoltam enormemente diante de qualquer desafio que passa. Né? Às vezes aparece uma doença e a pessoa, Deus é injusto comigo, porque eu sou muito bonzinho, eu faço tudo para todo mundo. Criatura, olha por sobre o ombro. Olha por sobre o ombro. Veja que você não tem só essa vida. Então, a vez que você está passando hoje é fruto daquela existência corpórea que você teve em outro momento, e hoje você precisa reparar o mal que você fez. E não só reparar o mal, viu, gente? Nós precisamos nos propor a tomar resoluções melhores, a fazer escolhas melhores na nossa vida. Porque se a gente continuar nessa toada, e a gente vai errar os mesmos erros, a gente vai para onde? A gente só está se agarrando na pedra no meio do caminho. Então, assim, além de reparar o erro, a gente precisa mudar o nosso caminho. A gente precisa fazer escolhas melhores. A gente precisa pensar de modo mais justo. A gente precisa compreender melhor toda essa lei de amor do Pai, né, Jefferson? Isso mesmo, né, Lara? Você falou muito bem, essa explanação foi muito boa, né? E é interessante, né, que a questão que você abordou sobre as vidas passadas ela é muito... O sofrimento que hoje tem devido às vidas passadas é muito significativa, porque a maioria das pessoas estão passando por isso hoje. E agora muito bem falou, que muitas pessoas não olham para trás, olham para frente e ficam reclamando, não quer ver outro ângulo seu sofrimento. Qual que é a causa? Às vezes chega a ser até um pouquinho infantil de algumas pessoas que ficam chorando, berrando, dizendo que Deus, Jesus, não ama, sendo que aquela chantagem emocional que a maioria das pessoas fazem, né? Mas, na verdade, a causa foi ela mesma. E ela só está colhendo a sequência. Então, o que eu penso? O que eu falaria para uma pessoa, se fosse instruir uma pessoa hoje em relação a isso? Primeira coisa, temos que disciplinar nossa vida em todos os ângulos. Temos que criar bons hábitos. Retirar de nós toda aquela velha bagagem que está em nós, que a gente carrega desde o tempo de Jesus, bem antes até, na verdade, de erros e condutas erradas. A gente vive numa roda, né, num ciclo repetitivo de atitudes, posturas, pensamentos, ações, reações. Isso porque gerar mais dor e sofrimento. Se você não quer se você quer, na verdade, parar de sofrer, não quer mais sofrer, é muito simples, não é difícil. É só a gente pegar, ver o que a gente está fazendo errado, mudar aquela coisa, aquela raiz do mal que está dentro de nós, e a gente faça, então, criar bom hábito, criar boa atitude, parar de criar intrigas, né, criar situações ou circunstâncias que vão estar gerando uma colheita ruim, uma semeadura ruim. É só a gente saber plantar o bem, semear o bem. Semeando bem, colhe o bem. Semeando mal, colhe o mal. E quando você faz o mal para alguém, querendo que a pessoa se prejudique de tal forma que você possa ganhar, por exemplo, a Lara falou, eu vou lá puxo o tapete da Lara no emprego. Aí a Lara está fora. Aí eu ganhei o cargo que seria dela, porque ela tem mais competência do que eu naquele serviço. Isso é bom para mim? Não, vou ter 2 vezes pior. Vai ser 2 vezes pior. Por quê? Porque primeira coisa, eu não tenho competência, então eu vou falir a empresa, né? E
e ainda mais vai gerar ainda consequência da questão de ter puxado o tapete da Lara. Então, pessoal, quer parar de sofrer, não quer mais sofrer na vida, não quer mais sofrer, não tem mais sofrimento no futuro? É muito simples. Vamos pagar aquilo que a gente está devendo, né, no banco divino, da justiça divina, e vamos ir sanando elas e não mais gerando mais tribulações. A gente falou no programa passado, no programa sobre aflições, né? A gente falou agora exatamente isso. A gente tem que parar, tem que cessar as ações negativas para a gente poder parar, então, de sofrer, parar, então, de ter aflições. Então, isso é uma coisa essencial para nós. E só para finalizar a questão do pensamento, que eu abordei na primeira passagem minha, que o pensamento ele é importante, por quê? Porque toda ação surge do pensamento, como já falamos. Então, é o princípio da ação, é o princípio da reação. Então, se a gente souber disciplinar, souber criar bons hábitos e disciplinar os pensamentos, nossas condutas, a gente não vai abrir brecha para ter uma colheita ruim ou negativa, e também não vai abrir brecha para que o plano espiritual inferior utilize de nós como marionetes, como bonecos marionetes, na verdade, né? Que vai estar ali manejando a gente ali para fazer o mal, fazer aquilo que eles querem fazer. Então, é importante que nós tenhamos esse pensamento que toda ação ela vai repercutir, seja uma ação boa ou uma ação ruim, né? Como o próprio Chico Xavier falou, né? Que toda ação boa ela causa um efeito muito bom. Então, é essencial que a gente saiba entender que nós temos que colher créditos para essa vida e créditos para a vida futura. Como a gente colhe esses créditos? É muito simples. Você fazendo bem sempre. E aí me recordo na questão 642, que fala que se é importante que a gente faça o bem. Né? Se bem, se a gente for fazer, se a gente não fazer nem o bem nem o mal, a gente está fazendo bem. Não, não é isso. Os Espíritos respondem que nós temos que fazer o bem no limite das nossas forças. E que é importante que nós façamos o bem sem ver a quem, que é o princípio da caridade, mas que quando a gente não faz o bem, a gente está fazendo o mal também. Ou seja, então a responsabilidade para nós é muito grande. Temos que ter isso em mente. Então, os créditos que a gente for conquistando, né, são concedidos para nós através dos nossos esforços, através dos nossos méritos que a gente fizer de bem para nós, ou para o próximo, para um grupo, ou quando a gente for resignado diante de uma expiação, né, ou se a gente for uma boa pessoa diante da aprovação, não pegar como muitas pessoas fazem, né, estou com uma dor de cabeça, não quero ninguém falando comigo, não quero ninguém perto de mim, vou lá, a Lara vem me telefone, por exemplo, vou lá, solta os cachorros na Lara, só porque estou de cabeça. A pessoa não tem culpa de estar com dor de cabeça. A causa, o efeito é meu, não é da Lara, não é de ninguém. Então, nossa liberdade, pessoal, nosso livre-arbítrio, que o Criador nos deu, nos concedeu, desde nossa criação, nosso nascimento, né, é uma chance da gente colocar, então, através das nossas próprias escolhas, o bem que a gente pode fazer. Porque, de certa forma, a lei da liberdade, a lei de livre-arbítrio, está intimamente ligado à lei de causa e efeito. Que a lei de causa e efeito só surge, só é criada depois que a gente exerce a lei da liberdade, o livre-arbítrio, a nossa ação. Então, é importante que nós temos esse tipo de pensamento, que todos os coletos que a gente fizer será por conta da nosso nível de semeadura. É isso que é importante, não é mesmo, Lara? Muito importante, né, Jefferson? Porque, olha, gente, a gente precisa se perguntar o seguinte, né? Quem é que eu vou responsabilizar pelos meus problemas? Se não eu mesmo. Nós, gente, isso precisa ficar muito claro. Nós é que somos os grandes causadores dos nossos infortúnios. Mas sabe o que a gente faz? Ao invés de reconhecer que a gente errou, o que a gente faz? Né? A nossa vaidade ali vai falando, né? A gente fala assim, não, isso aí eu tive azar, né? Foi o outro que fez comigo. Deus é quem não quis, né?
Ah, é porque né, a estrela que me acompanha não é tão brilhante assim. Gente, a gente escuta cada coisa, né? Então, assim, é preciso compreender a lei de causa e efeito na sua plenitude. E mesmo assim, gente, mesmo sob o efeito dessa lei de ação e reação, a justiça e a misericórdia de Deus atuam o tempo inteiro em nosso favor. Deus dá sempre uma alternativa para a gente. Sabe qual que é a alternativa à dor, gente? É fazer o bem. Se a dor é essa moeda, né, que a gente resgata o nosso passado delituoso, criminoso, Deus fala assim para você: olha, você tem uma alternativa à dor. Sabe qual que é? Faça o bem. Porque todo esforço que você fizer no bem, todo esforço que você fizer em favor do outro, amortiza os nossos débitos, a contabilidade da vida. E o nosso resgate fica atenuado. Então, se eu venho para essa encarnação, depois de ter aprontado na outra vida, né, ter sido ruim igual capeta, e aí eu venho para essa vida, tendo, já sei quando eu venho encarnar, que eu vou perder minhas 2 pernas, por exemplo, e aí eu começo a praticar o bem. Eu entendo isso, eu vou praticando bem, vou buscando conhecimento, vou praticando bem. Ao invés de eu perder as 2 pernas, eu perco o dedo do pé. É a misericórdia e a justiça divina atuando em meu favor. Por quê? Porque Deus me oferece a possibilidade de fazer o bem para atenuar o meu resgate. É isso que a gente precisa entender, né? Gente, vamos lembrar o seguinte. Me lembrei aqui de Paulo, né, lá na epístola aos Gálatas, em que ele fala, né, olha, não os enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, se eu fiz uma semeadura horrorosa, vou precisar colher agora, mas eu já venho plantando coisas boas, o resgate vai ser atenuado. Vai ser atenuado, né? Vamos lembrar de Jesus de novo falando, gente, está lá em Mateus, né? Aliás, é bom a gente lembrar dessa passagem de Mateus, né? Quando Judas vai lá e dá um beijo em Jesus, né? Trai Jesus ali, entrega ele ali, né? Para os soldados, para o sinédrio. O que acontece naquele momento, gente? Um dos que estavam ali com Jesus puxa a espada e fere o servo ali esqueci de quem que é ali, do sacerdote ali, e ele arranca a orelha dele. O que Jesus fala? Mete a tua espada no seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Mas aí, Jesus, sendo Jesus, toca a orelha do homem e cura a orelha do homem. Que impressionante. Mesmo ali sendo preso, ele vai e cura o homem. Então, gente, nós realmente temos que entender que todos os males e sofrimentos que nós enfrentamos estão relacionados a esta contabilidade da vida, né? É o bem que eu faço produz um efeito. O mal que eu faço produz outro efeito. Quanto maior e quanto mais bem eu faço, melhor para mim, melhor para o outro. Quanto mais eu me prendo ao mal, quanto mais eu nutro a minha intimidade com as trevas, quanto mais eu me afinizo com o mal, mais dor e sofrimento eu vou ter nessa existência. E nas outras. A lei de causa e efeito, gente, de ação e reação, não tem fuga dela, não. É verdade, né, Lara? Bem isso mesmo. Então, pessoal, eu gostaria de fazer as considerações finais, tá? Temos já o finalzinho do programa. Vou fazer uma leitura de algumas passagens aqui.
que eu separei para falar hoje, mas não deu tempo, né? Então, vou falar agora essa leitura aí, tá bom? Então, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, né, fala o seguinte: os sofrimentos consequentes são, então, uma advertência que ele andou mal, ou seja, que nós andamos mal, né? Ou seja, sofrimento é uma advertência que nos indica que a gente fez uma coisa ruim. Dão-lhes a esperança, dão-lhes as experiências e os fazem sentir a diferença entre o bem e o mal, bem como a necessidade de se melhorar, para evitar no futuro o que já foi, para ele, uma causa de mágoa. Olha que pensamento muito importante, muito relevante aqui, né? Também na mesma obra, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, fala o seguinte: então, entendemos, né, que as consequências, sofrimentos das aflições é uma advertência caminhando retamente, e que, se continuarmos nesse caminho, mais para frente, as aflições e sofrimentos vão se ampliar e piorar. Segue também aqui o André Luiz, né, uma passagem que eu acho muito, muito interessante do André Luiz, fala o seguinte: o amor é a força que transforma o destino. Ou seja, se a gente amar, sempre, colocar sempre o foco no amor, jamais a gente vai ter mau hábito, mal conduta, e a semeadura vai ser infértil. Pelo contrário, só o amor que cria as condições necessárias e essenciais para que possamos fazer uma boa sementeira, né? Então é importante que nós tenhamos isso em mente. No livro Céu e Inferno, fala o seguinte: sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mal, que não tenha consequências fatais. Foi o que nós fomos no início lá, sobre os pensamentos. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca. Olha que interessante, né? E eu quero também reforçar essa questão, falando do céu e inferno, mais uma coisa que eu achei interessante aqui, que é: toda falta cometida, todo mal realizado, é uma dívida contraída, que deverá ser paga. Se não for em uma existência, será na seguinte, ou nas seguintes. Porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que quita uma existência não terá necessidade de pagar uma segunda vez. Olha só que Kardec e os Espíritos nos revelam aqui. Que todas as existências são solidárias uma com a outra, ou seja, a gente está combinada, né? Está atrelada uma na outra. Ou seja, é uma sequência de uma da outra. Após eu desencarnar essa encarnação, quando eu tiver uma próxima encarnação, eu vou estar dando continuidade naquilo que eu fiz hoje. Interessante, né? Temos também na Bíblia aqui o seguinte: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Provérbios 11, 17. Isso aqui é antiga, né? Temos em Mateus, cara, acabou de falar, 11, 52. Fala o seguinte: guarde sua espada, disse Jesus a Pedro, os que usam a espada morrerão pela espada. Como vemos, o Espiritismo é rico, né? Nos traz muitas reflexões e muitas meditações, né, referente ao tema que a gente abordou hoje. E eu gostaria de indicar um livro que eu gosto muito, que eu estou querendo ler de novo, que é Ação e Reação. É um livro magnífico. Então, separei aqui dois trechos, na verdade, não vou ler, porque está com um tempo curto, mas é o capítulo 16, acho que dá para ver, né? Débitos aliviado, que fala do Adelino, que ele tem lá 4 filhos, né? Que ele adotou, né? Está cuidando dos 4 filhos. 2 são aleijados, um é cego e um é mudo. E que ele tinha que sofrer uma psoríase, né? E só que, como ele fez muito bem, faz muito bem, né? Está sempre buscando fazer o bem, mesmo com o sofrimento que ele tem, a psoríase dele, em vez de ser todo o corpo, foi sendo o braço esquerdo ou direito, não me recordo agora, mas foi um dos braços. Então, olha que magnífico, né? E temos também capítulo 17, que é... 7 não, o capítulo 18, que é o resgate coletivo, que fala
sobre os resgates coletivos. Por que as pessoas desencarnam de forma conjunta, com várias pessoas, em grupo? É muito importante você ler esse livro. Eu acho que esse livro aqui é um dos mais brilhantes que o próprio André Luiz trouxe para nós aqui. Então, Lara, faça as suas considerações finais, por favor. Pois é, gente, olha, a lei de causa e efeito, ela faz com que cada um de nós, perante a providência divina, tenha ali, igual o Jefferson falou, né, o nosso sistema de contas, a nossa própria contabilidade, né, com os débitos e com os créditos. Nós é que somos responsáveis por todas as atitudes infelizes perante os nossos semelhantes. Então, nós vamos criando ali credores, né? Com o mal que a gente faz e também com o bem que a gente faz, né? Vamos lembrar que Jesus falou: cada um será dado segundo as suas obras, e por isso a gente não pode esquecer, né? É um ponto que eu esqueci de abordar, que vou trazer ele agora, que o tempo é patrimônio de todos e de cada um de nós. O uso ou o bom uso que a gente faz dele é um problema particular de cada um de nós, mas é preciso que a gente utilize bem o tempo. Né? A gente não pode perder de vista o nosso propósito, que é fazer o bem, que é evoluir. Se eu quero um mundo melhor, mais justo, mais feliz, eu preciso ser a causa desse efeito, me melhorando, agindo com mais justiça, mais bondade, mais amor. Porque, gente, a felicidade que eu crio para o outro retorna para mim. Né? E é essa coisa interessante, né? Muita gente ainda tem aversão à doutrina espírita, né? E é interessante a gente pensar nisso. Por quê que as pessoas têm aversão à doutrina espírita? Porque a filosofia dos espíritos, não ensino espírita, com a sua lei de responsabilidade, com a sua lei de liberdade, causa e efeito, esse encadeamento de ação e reação, né, que faz desenvolver em nós o nosso domínio moral, traz embaraço para as criaturas, né? Por quê? Porque a pessoa percebe que a responsabilidade pela própria vida é dela, pelos males que ela faz, pelo bem que ela faz, pelas alegrias, é responsabilidade estrita dela, é de cada um de nós, gente. E a gente tem que pensar que na hora que chegar a nossa partida desse mundo matéria, que a gente chega no mundo espiritual, lá também nós estamos sob efeito dessa mesma lei. Então, as condições boas ou ruins que eu vou encontrar na vida além túmulo depende da maneira como eu desenvolvo as minhas tendências aqui na matéria, os meus desejos, né? É como eu ajo aqui, porque é uma continuação, gente. Tem gente que acha engraçado, né? Às vezes tem gente que fala assim: nossa, fulano morreu, né? Era ruim igual o capeta, só fazia maldade, dava trabalho para todo mundo. Eu falo: nossa, mas ele era tão bonzinho. Gente, a vida pós-túmulo é continuação da vida na matéria. Ninguém vira santo porque morreu, não. A gente colhe do lado de lá o fruto das coisas que a gente fez aqui. Então, é muito infantil da nossa parte acreditar que, né, que a nossa situação no mundo dos espíritos, na pátria espiritual, depende, né, de formalidades, né, de você falar ali que a pessoa é boa, fantasiar. Não pode. A nossa vida inteira é que responde pela vida futura. Porque as existências têm uma ligação estreita. Elas formam uma série de causas e efeitos que a morte não interrompe. Então, cada um vai levar para outra vida, né? E traz para essa vida ao nascer a semente que a gente plantou lá no passado. Essa semente, ela precisa dar frutos. E vai, gente, é obrigatório. Mesmo que a minha semente seja ruim, ela vai dar fruto ruim. Se a minha semente é boa, ela vai dar fruto bom. Ou seja, eu é que planto para a minha felicidade ou para a minha desgraça. Na minha própria vida, sou eu o responsável. São os meus atos cotidianos que me levam a ter uma vida melhor. Então, vamos pensar nisso, gente.
tudo que a gente faz, tudo que a gente faz. Leon Denis vai falar para nós, no livro O Problema do Ser do Destino da Dor, que não há em nenhum domínio efeito sem causa, parto sem dor, vitória sem combate, triunfo sem rudes esforços, mas acima de tudo, reina uma perfeita, uma majestosa lei de amor do Pai. E que ninguém, gente, nenhum de nós está abandonado. A misericórdia divina atua o tempo inteiro, a justiça, ao lado da justiça, ao lado da lei de causa e efeito, atua sempre a misericórdia do Pai. Todas as nossas vidas são solidárias, umas com as outras, elas se encadeiam numa sequência de nascer, morrer, renascer outra vez. Então, as consequências dos nossos atos constituem essa sucessão que vai nos ligando uns aos outros pela estreita relação de causa e efeito. Tanto no nosso interior, na nossa intimidade, quanto no nosso exterior. A gente sofre os resultados inevitáveis da lei. É a nossa vontade ativa no bem que será a causa geradora de efeitos melhores para nós. Não há como fugir disso. O que eu sinto, o que eu penso e o que eu faço determina quem eu sou e determina a qualidade de vida que eu vou ter, tanto aqui na matéria quanto na vida espiritual. A lei de causa e efeito, gente, é implacável. É verdade, Laura. Ninguém foge à responsabilidade, né? Então, pessoal, realmente, obrigado por estarem aqui conosco até esse momento, tá? Peço que você se inscreva no canal, deixe seu comentário, né? Deixe seu like, divulgue esse vídeo para outras pessoas, porque o conteúdo que a gente abordou aqui é um conteúdo muito importante, que muitas pessoas não têm entendimento. E, às vezes, você não percebe, mas você pode estar ajudando a pessoa a entender as suas dificuldades, o porquê dessas dificuldades que está passando. Então, às vezes, a pessoa está depressiva, está ali encostada num canto, chorando, e você demonstra que a pessoa está nessa situação porque ela se colocou naquela situação. Então, vamos compartilhar. Eu acho, na minha opinião, tá? É um dever que todos nós divulgarmos o Espiritismo, divulgarmos a boa nova de Jesus. É um dever do Espírito. A gente vê muitos colegas, muitas pessoas que gostam do Espiritismo, que estão conosco sempre, não repassam, não divulgam. Isso é um trabalho a favor das trevas, porque as trevas querem que você não divulgue, querem que você não faça nada com todo o conteúdo, com tudo que a gente abordou no tema de hoje. Então, é importante que nós tenhamos esse compromisso com Deus. Somos trabalhadores de Jesus, estamos aqui para trabalhar, para semear para Jesus. Se a gente quer realmente ser semeador de Jesus, vamos levar a boa nova de Jesus. Vamos viver e vamos levar para o próximo, para que o próximo também possa ter o mesmo conhecimento que você tem, a mesma abordagem que você conseguiu ouvir no nosso programa de hoje. Então, é muito importante isso, tá? Então, divulgue esse canal. E eu agradeço também a Lara por mais uma oportunidade de ter aprendido com você aqui também, Lara. Boa noite, Lara. Boa noite, Jefferson. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse programa maravilhoso. Realmente é muito importante para mim, viu? Porque, gente, para a gente trazer esse conteúdo, a gente não traz assim, né, Jefferson, na nossa cabeça. A gente estuda, né? Então, assim, o primeiro entendimento sempre é o nosso mesmo, né? Os primeiros ouvidos que ouvem são os nossos. Então, é realmente muito gratificante estar fazendo parte desse projeto aqui com o Jefferson. Boa noite para você, Jefferson. Boa noite para todos que ficaram conosco até agora. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais, gente. Boa noite, pessoal. Antes de terminar, eu gostaria que você fosse dar uma lida no site da Lara, que é feparaque.com, vou deixar na descrição também, e também no meu site também, que é espiritismonapratica.com.br. Vai estar na descrição aqui, tá bom, pessoal? Até mais. Te vejo na próxima. Até mais.